Estamos de volta com o Nova Manhã e já fazendo a nossa conexão com Brasília, a nossa conexão diária com Brasília, com o Diego Amorim e hoje com um convidado no estúdio. Bom dia, Diego. Bom dia, Mauro, bom dia a você, bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham pela Nova Brasil FM em todo o país. Nós estamos hoje em nossos estúdios aqui em Brasília com o ministro das Relações Institucionais do governo Lula, Alexandre Padilha, a quem eu agradeço imensamente iniciar a semana conosco aqui. Ministro, um ótimo dia, bem-vindo à Nova Brasil. Bom dia, Diego, bom dia, Mauro, bom dia, Ana. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui, começando a semana com vocês aqui. Estou abrindo exceção, viu, Diego? Porque essa é a hora que eu sei disso, ministro. Eu tô preparando o café para minha filha, mas eu preparei mais cedo, fiz a panqueca, deixei ela lá comendo. Quando sair daqui, eu vou correndo voltar para lá para levar ela para a escola. Muito bem, ministro. Mas vai sair tomando um cafezinho, que já está pronto aqui. Muito obrigado. Ministro, vamos lá. No início do governo, sobretudo, a gente acompanhou no noticiário uma série de notinhas de bastidores, como a gente chama no jornalismo, né, com críticas àquilo que nós chamamos de articulação política, ou seja, a relação entre o governo e o Congresso Nacional. Várias reações surgiram de lá para cá, inclusive a de que essas críticas eram o chamado fogo amigo, ou seja, estariam partindo de aliados do próprio governo. Recentemente nós recebemos aqui na Nova Brasil o deputado Cláudio Cajado, relator do arcabouço fiscal lá na Câmara. Ele disse que o presidente Lula não se atualizou na relação com o Congresso, que realmente se empoderou muito entre o segundo e o terceiro governo Lula. Enfim, passados 4 meses de governo, ministro, o senhor, que é o responsável por essa articulação política, faz qual avaliação de toda essa história? Primeiro, Diego, eu diria que nós estamos sendo vitoriosos. Nós tínhamos 5 grandes prioridades de votação no primeiro semestre do Congresso Nacional. Muita gente dizia que era impossível aprovar as 5 prioridades. Nós aprovamos todas elas, que era a reforma tributária, dar o passo importante da votação do marco fiscal, recriar todos os programas sociais. Então, recriar o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o Mais Médicos, todos eles foram recriados através de votações dentro do Congresso Nacional, ajustar o orçamento de uma forma que pudesse já no primeiro semestre pagar o reajuste dos servidores. Fazia 6 anos que os servidores federais não tinham reajuste, colocar o recurso adicional do Bolsa Família, voltar a ter recurso para a ciência e tecnologia, reajustar as bolsas de pesquisa do Brasil, dos pesquisadores sêniores, dos pesquisadores júniores, ou seja, tudo que era necessário aprovar, nós conseguimos aprovar no primeiro semestre. O que existe, Diego, é o seguinte: nós temos plena consciência. Eu já fui ministro da coordenação política durante os primeiros governos do presidente Lula. Nós sabemos que a relação não vai ser a mesma que era naquela época, porque o Congresso mudou, mas não vai ser a mesma que o antigo governo exercia, que era de uma terceirização total, entregava tudo, execução orçamentária, execução de projetos. Então nós estamos construindo um novo modelo. Quando você vai construir um novo modelo, você tem ruído, você tem mediações, você tem dificuldades. Agora a gente se abraçou nesse plano de prioridades, que faz com que o Brasil possa voltar a ter um ciclo de crescimento econômico, de redução de juros, recuperação dos programas sociais. Então a gente se abraçou nisso. E a gente sabe, fazendo a metáfora aqui do futebol, né, nenhum time é campeão invicto. É muito raro um time ser campeão invicto. Você perde, você empata. Você não pode perder a final, você não pode perder o mata-mata, você não pode perder a liderança. E nós estamos com a liderança nessa relação com o Congresso Nacional. Preciso agradecer muito ao Congresso Nacional, todos os parlamentares, os presidentes das 2 casas. E agora é o segundo turno do campeonato. E para o segundo turno do campeonato a gente quer reforçar mais essa liderança, reforçar o time, trazer novas forças políticas para que a gente possa cumprir o plano de prioridades do segundo semestre. Ministro, a segunda fase do campeonato costuma ser as eliminatórias, costuma ser mais difícil. O senhor acredita que o pior já passou ou esses ruídos são permanentes? Eu acho que vai ser novos desafios, mas a gente está mais preparado e nós queremos reforçar o time. Tanto é que o presidente Lula já sinalizou, foi feito um pleito por forças políticas, e é importante todo mundo saber que são deputados que já estão votaram a favor da reforma tributária, votaram a favor do marco fiscal, votaram a favor da recriação do Minha Casa Minha Vida, do Mais Médicos, do Bolsa Família, da igualdade salarial das mulheres, já estão votando nos projetos do governo e que querem agora participar do governo. É um sinal positivo para nós. Nós queremos reforçar o time para enfrentar aquilo que nós já definimos, novas 5 prioridades para o segundo semestre. Mauro? Ministro, isso significa que o PP embarca no governo? Isso já tá confirmado?
o Republicanos embarca no governo? Quais são os nomes? Isso a gente já pode confirmar? Mauro, o que tem são bancadas desses partidos, tanto do PP, né, que quase 40 deputados que já votaram em projetos prioritários do governo, do Republicanos também quase 40 parlamentares. Você tem parlamentares do PSDB, você tem parlamentares de outros partidos que têm votado junto conosco e sinalizaram claramente, sobretudo bancada do PP e do Republicanos, que querem indicar deputados para compor o governo. Então, quando você indica um deputado para compor o governo, você precisa ocupar o espaço de ministério. O presidente Lula já sinalizou claramente que aceita essa proposta. Nós estamos conversando com essas lideranças. Teve o mês de julho aí que várias delas não estavam em Brasília, voltaram agora. Agora o presidente Lula, que saiu ontem para reuniões importantes na África, né? O presidente Lula vai lá no BRICS, o Brasil vai ter um papel muito importante no BRICS, de reorganização do BRICS, o BRICS financiar investimento aqui no Brasil, investimento para geração de emprego, de renda. O presidente Lula vai no encontro da CPLP, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que vai acontecer em São Tomé, vai passar por Angola. É o Brasil voltando a ser respeitado no mundo. Então, durante essa semana, o presidente Lula vai fazer essa viagem internacional, volta no começo da próxima semana e eu acredito que na partir do começo, final de agosto, começo de setembro, a gente vai fazer esse reforço do time para o segundo turno. Ministro, o senhor já confirmou isso, mas eu... Diego, deixa só... Por favor, Mauro. Duas questões rápidas. Primeiro que eu não dei bom dia pro ministro, desculpa, ministro, eu fui logo perguntando aquela coisa de jornalista que quer já fazer a pergunta. Isso foi um bom dia coletivo, pode ficar tranquilo. E segundo, ministro, vai se fazer agora uma reforma, uma pequena reforma ministerial. O senhor falou que está construindo um novo modelo de relação com o Congresso. Agora, como garantir que esse novo modelo não vai deixar o governo sempre nas cordas, sempre precisando dar mais, sempre precisando abrir mais espaço no próprio governo, no próprio ministério, nas estatais, ou sempre com aquela exigência de verbas, de emendas, de atender os pleitos dos deputados? Como fazer com que esse novo modelo seja de fato equilibrado para o governo não ficar nas cordas o tempo todo? Mauro, o principal, na minha opinião, é construir uma agenda de prioridades que seja uma agenda defendida pelo Congresso, pela sociedade e que tenha uma relação direta com a necessidade do país de retomar um ciclo de crescimento econômico estável e sustentável. Só para você ter ideia, Mauro, nós aprovamos questões muito importantes que permitiram que o presidente Lula fizesse o lançamento do novo PAC, que garante os investimentos aí para ampliação do metrô em São Paulo, para o trem intercidades, investimentos de saneamento, Minha Casa Minha Vida no estado de São Paulo, né, mais de 50 mil unidades, investimento na cultura, Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo está colocando 50 milhões de reais em vários municípios do estado de São Paulo. Tudo isso só foi possível porque a gente aprovou antes mesmo de ser governo, ou seja, antes mesmo de ter cargo, antes mesmo de ter ministério, lá na PEC da transição, essa agenda de prioridades. Foi a chamada PEC da transição que garantiu esses recursos. Depois, no primeiro semestre, nós tivemos votos dessas bancadas para aprovar a reforma tributária, para aprovar o marco fiscal que garante uma regra estável para quem quer investir no país, está contribuindo para a queda de juros, para a melhora do ambiente econômico, sem eles terem cargo, sem eles terem ministério. Então, o central é ter essa agenda e no segundo semestre nós temos uma agenda que é concluir votações importantes que garantam esse equilíbrio econômico para o país. Então, nós vamos concluir a votação do marco fiscal, concluir a votação da reforma tributária no Senado, a votação do CARF, que ajuda a aumentar o combate à sonegação de impostos. Vamos concluir a votação do orçamento. Então, essa agenda de equilíbrio econômico. Tem uma segunda prioridade, que são projetos de lei que barateiam o crédito no país. A gente precisa ter cada vez mais crédito, o comerciante, o micro e pequeno empresário, a pessoa que está nos ouvindo que quer pegar um empréstimo para a área da educação, para ampliar sua casa, ter o crédito cada vez mais barato. Isso ajuda a gerar economia. Então tem 5 projetos lá que barateiam o crédito, já aprovamos 2 na semana passada na Câmara e no Senado, tem mais 3 que nós vamos aprovar nesse segundo semestre. Terceira prioridade, a chamada transição ecológica, preparar o Brasil para ser um protagonista
do crescimento econômico vinculado à proteção ambiental. Então nós vamos discutir o novo marco regulatório para crédito de carbono, prioridade absoluta nossa. O governo está fechando uma proposta dialogando com os conselheiros do Conselhão, empresários, ativistas, estudiosos na questão ambiental. Vamos fechar a proposta de dialogar com o Senado e com a Câmara, tudo que envolve o tema do meio ambiente, então hidrogênio verde, bioinsumos, defensivos agrícolas. Então queremos essa terceira prioridade. A quarta é dar continuidade para a recriação de alguns programas sociais. Então tem uma votação importante da educação que está sendo concluída, de retomada de obras educacionais, Plano Nacional de Cultura, projetos na área da saúde. E a quinta prioridade, consolidar a capacidade institucional, né? Por exemplo, tem um projeto muito importante que é dos consórcios públicos, a junção de municípios, estados que se unem para fazer um atendimento à saúde, um atendimento a compras públicas. Então, você tem uma regulação mais favorável a esses consórcios públicos. Então, é abraçar essa agenda, que é uma agenda realista, diante da realidade do Congresso Nacional, e reforçar o time para dar conta de sustentar e defender essa agenda. 7h14, você está no jornalismo da Nova Brasil FM, esse é o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais do governo Lula, conosco ao vivo aqui nos estúdios em Brasília. Ministro, só para esgotar esse assunto de reforma ministerial, então a decisão fica para a volta da viagem do presidente Lula da África do Sul, pelo que eu entendo da fala do senhor. A minha pergunta é, os nomes que estão colocados, do deputado André Fufuca, do PP do Maranhão, e do Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, esses nomes estão confirmadíssimos ou existe alguma possibilidade de recuo? Não, são nomes já indicados pelas duas bancadas e muito bem acolhidos por nós. São dois parlamentares que votaram, ajudaram a conduzir as votações a favor da reforma tributária, a favor dessa nova regra fiscal do país, da recriação de todos os programas sociais, participaram inclusive de campanhas do presidente Lula. Tem a realidade local, às vezes o Partido Nacional não participou, mas o deputado lá, né, abraçou o presidente Lula, fez campanha para o presidente Lula, abraçou a nossa liderança. Então são parlamentares que foram muito bem recebidos e principalmente tem muita representatividade nessas bancadas, porque isso é importante também, né? Você ter um parlamentar que de fato represente, aquela bancada se sinta representada. Existe alguma liderança, né? São muito bem acolhidos esses dois nomes, e estamos aí nas tratativas finais. O presidente Lula gosta de conversar olho no olho com as lideranças desses partidos, então a expectativa é que a gente possa concluir a reforma desse time aí, o fortalecimento do time para o segundo turno. Mauro? Ministro, a gente agora começa a olhar um pouco para o futuro, para o panorama futuro, e a gente tem as eleições municipais no ano que vem. Esse reforço do time passa também por articulações, alianças, mais a nível de estados e municípios também? Isso também está sendo olhado? Mauro, o Brasil é muito diverso, né, heterogêneo, e às vezes a pauta da eleição municipal não tem uma relação direta com o que é a condução do governo federal. O que eu não tenho dúvida nenhuma é que quando você amplia, reforça o time, se a gente vai concluindo essa agenda, com o Brasil com a inflação cada vez mais controlada, os preços mais baixos, o Brasil reposicionado no mundo, voltando a ter mais médicos, voltando a ter investimento na educação, faz com que o governo tenha uma avaliação mais positiva e, obviamente, que os nomes que venham a ser vinculados ao presidente Lula vão ter uma força ainda maior nas eleições municipais. Mas a gente sabe que cada eleição, cada cidade ali tem uma realidade diferente. Por exemplo, eu sou daí da cidade de São Paulo, sou paulistano, a gente sabe que aí tem uma candidatura do Guilherme Boulos, que apoiou o presidente Lula desde o começo, mas que certamente outras forças políticas que até fazem parte do governo têm outras candidaturas, porque você tem uma realidade que é diferente mesmo. Então, nós não temos uma relação automática entre a composição do governo federal e a eleição municipal, até porque historicamente, né, nunca teve uma relação muito direta, mas tenho certeza absoluta que o governo, nós estamos retomando um ciclo de crescimento, de melhoria do ambiente econômico do país, de retomada dos programas sociais. Acho que o governo vai estar ainda melhor, o Brasil vai estar ainda melhor no ano que vem, e isso pode ter algum tipo de influência, sim, nas eleições municipais, daqueles que
tenham uma identidade maior com o presidente Lula. Ministro, nosso tempo está estourando, o senhor precisa ir também, já agradeço mais uma vez a presença do senhor aqui conosco, mas dá tempo de eu te fazer uma última pergunta, que é a seguinte. Primeiro, o senhor está trazendo aqui muitos projetos, prioridades, expectativas do governo Lula, imagino que é isso que as pessoas que estão nos ouvindo querem ouvir, querem saber, para que a gente olhe para frente, como disse o Mauro agora há pouco também. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou ao noticiário com força nos últimos dias, em razão de todos os fatos novos que nós vimos na última semana, o avançar das investigações envolvendo as joias. Parlamentares do PT, partido do senhor e do presidente Lula, ministro, chegaram a fazer postagens com memes relacionados a uma possível prisão de Bolsonaro aí no fim de semana. O senhor escreveu fim da linha para quem atentou contra a democracia. Eu pergunto ao senhor, o senhor acredita que Jair Messias Bolsonaro vai ser preso, e se institucionalmente isso é um desejo ou mesmo uma torcida do governo, ou o governo só acompanha o desenrolar das investigações, ministro? Diego, eu acredito e tenho a certeza, com a força e a competência do ministro Flávio Dino, a autonomia que o presidente Lula está dando para a Polícia Federal, o papel que o Judiciário está tendo nesse momento através do STF, ministro Alexandre de Moraes, que todos aqueles que planejaram, financiaram, inspiraram os atos terroristas do dia 8 de janeiro que tentaram violar a democracia serão investigados e punidos devidamente. Obviamente que nós vamos sempre respeitar o Estado Democrático de Direito. Então, certamente, tanto a Polícia Federal quanto o Judiciário irá punir, condenar, eventualmente prender aqueles que tenham evidências materiais muito associadas. O que está cada vez mais claro e evidente para nós é aquilo que eu dizia, que o ex-presidente, que foi o mentor intelectual e espiritual dos atos terroristas do dia 8 de janeiro, porque ele semeou o ódio contra o STF, contra as urnas eletrônicas, contra as eleições durante 4 anos, então ele tem relação intelectual e espiritual, cada vez chega mais perto de que ele também tenha tido relação de planejamento, de organização e de execução daqueles atos terroristas. Além disso, ele tem que se explicar de como que ele, dentro do governo dele, tinha uma verdadeira organização de saqueadores do patrimônio, como ficou evidente nessa questão das joias. Então, você pode ter certeza, Diego, que pela responsabilidade do ministro Flávio Dino e pela autonomia que o presidente Lula dá para a Polícia Federal, vai ter investigação, vai ter punição e evidências surgindo, vai ter condenação de todos aqueles que praticaram os atos terroristas contra a democracia que culminaram no dia 8 de janeiro. Ministro, politicamente, o PT já passou pela situação de ter o seu grande líder, o seu fundador, preso, que foi o caso do presidente Lula. Politicamente, o olhar para hoje, aquele que é o principal antagonista do PT, e vê-lo com a possibilidade de ser preso também, o que isso significa para quem está do outro lado? Isso significa uma vantagem? Isso significa criar um mártir, fortalecer o outro lado? Politicamente, o que isso significa? Mauro, eu acho que essas coisas a gente não precisa ficar pensando politicamente. Eu acho que nós precisamos ter uma missão institucional do governo federal, que é dar autonomia para as instituições e respeitar o Estado Democrático de Direito. Na minha opinião, do ponto de vista do respeito ao Estado Democrático de Direito e da consolidação da democracia, qualquer pessoa que tenha financiado, organizado, executado os atos terroristas do dia 8 de janeiro, que colocaram nossa democracia em risco, talvez a gente não pudesse estar aqui dando entrevista, conversando com vocês, falando de projetos aprovados no Congresso Nacional, tem que ser devidamente punidas, independente do qual que é o resultado político disso. O que eu percebo, viu, Mauro, é que muita gente, e respeito pessoas que votaram no ex-presidente nas eleições, seja 2018 até 2022, se arrependeu de ter feito isso. Não à toa a popularidade do presidente Lula aumenta, a aprovação do governo aumenta. Então, eu acho que todos aqueles que apostaram em tentar destruir a democracia estão tendo a resposta política hoje no Congresso Nacional, quando a gente tem votação, inclusive, que você tem quase 1/3 de parlamentares no partido, por exemplo, do ex-presidente, votando nos projetos prioritários, na reforma tributária, no marco fiscal, na retomada dos programas sociais do país que foram destruídos pelo governo anterior. Então, eu acho que é isso, queremos olhar para frente, respeitando, mas para poder olhar para frente com tranquilidade
e com sustentabilidade, é muito importante respeitar o Estado Democrático de Direito e punir devidamente todos aqueles que tiveram relação direta com atos contra a democracia. 7h22. Ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais do governo Lula, muito obrigado por essa entrevista e pela gentileza de ter vindo aos nossos estúdios aqui na capital federal. Uma excelente semana de trabalho. Eu que agradeço, Diego, Mauro, Ana, e fico à disposição. Eu percebi que eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Preparar o café para minha filha, vir aqui, voltar para lá e levar ela para a escola, então dá para a gente fazer mais vezes. Então você pode vir toda semana, vamos deixar toda segunda-feira já marcado. Vamos deixar pré-agendado, né, Mauro? Vamos combinar. Assessoria que lute. Obrigado. Valeu, ministro, Mauro. Boa semana, até amanhã.